Que a graça de Deus, que o amor do Senhor Jesus Cristo esteja sobre a tua vida hoje e sempre. Amém. Continuando falando acerca dos conceitos da salvação calvinistas, né? A salvação calvinista e suas ideologias, aprendemos que a salvação calvinista é algo muito complicado, difícil de ser entendida, porque ela começa lá nos céus e é apenas para algumas pessoas. As demais pessoas, elas vieram a esse mundo para sofrerem e depois ir para o inferno sofrer também. Na minha opinião, isso é um erro teológico terrível, terrível. Também falamos acerca da prepotência de Calvino, né, que muitas pessoas só estudam com Calvino nos livros calvinistas. Então é claro que Calvino vai ser apresentado como um herói. De fato, Calvino foi uma pessoa muito interessante. Mas quem foi Calvino? Um homem. Quem é você? Outro homem. Então somos sujeitos a sermos falíveis em nossas interpretações, né? E Calvino mostrou isso mostrando um evangelho medieval, onde todas as pessoas que tinham uma opinião diferente eram queimados impiedosamente nas suas fogueiras. Os sistórios calvinistas, em vez de pregar o amor e a graça de Deus, eles pregavam eles mesmos, que eles eram especiais demais e amados pelo Pai antes de existir dias, na eternidade da eternidade da eternidade. Então seríamos uma ideia de Deus salva, né? E as outras pessoas, quem seriam as outras pessoas? Seriam uma ideia de Deus condenada, né? Então é uma coisa absurda. A questão da ideologia calvinista é algo muito interessante você analisar os pontos. Deus ama a todos. Quando você chega para um calvinista e diz, olha, Deus ama a todos, aí ele fala, todos os predestinados. Deus amou o mundo de tal maneira, ele diz, o mundo predestinado. É só para aquele grupo, né? Isso mostrava bem o caráter de um homem que era um político na época, que tinha apadrinhamentos políticos e que apadrinhava outros que eles gostavam, né? Tipicamente a visão materialista e em termos a posse da salvação. Completamos 500 anos de calvinismo, né? A reforma, ela trouxe aspectos positivos e negativos. Como tudo nessa vida tem aspecto positivo e negativo. Você tem aspecto positivo e negativo. Porém, o aspecto negativo é este. É que a salvação dos predestinados, dos calvinistas, é uma coisa muito louca. É uma coisa somente para um grupinho bem pequenininho. E olhe, veja bem. E os demais são condenados. Então Deus teria feito homens para ir para o inferno e Deus teria feito homens para ir para o céu. O calvinismo, ele não é difícil de ser compreendido. Agora, a salvação deles é difícil sim. Eu queria encontrar uma escola que conseguisse colocar na minha cabeça que Deus não amou a todas as pessoas, que Deus amou somente a alguns e que alguns são realmente especiais desde o ventre. E que o cara já nasce virado para a lua celestial. Ou seja, ele já nasce salvo. E que, por mais que ele faça ruindade, ele vai ser salvo. Ele vai voltar e fazer as coisas certas. E o outro que não foi predestinado, coitado, desgraçado, miserável, nasceu para sofrer e ir para o inferno. É isso que gera a dificuldade de compreendermos a salvação calvinista. A outra dificuldade que temos em compreender essa poderosa doutrina é justamente o fato deles apontarem para o lado pessoal. Qualquer debate calvinista que você vá, ou que você os contradiga, eles começam a acusar você de burro, você não é isso, não é aquilo, precisa de estudar. Aí depois eles vão até para o lado pessoal mesmo, porque eles não têm argumento para provar que Deus ama somente uma patotinha, Deus ama somente a eles. Outra coisa, nessas mensagens que eu fiz pelo YouTube, eu recebi muitas mensagens boas, graças a Deus, e outras com crítica, e aceito todas elas. Não importa. Quer criticar, critique. Quer elogiar, elogie. Porque eu nem estou buscando isso, nem uma coisa nem outra. Eu estou apenas fazendo comentários para aqueles que querem aprender alguma coisa, né? Aí eu recebi uma mensagem
de um calvinista, bacharel em teologia, né? E eu pensava que eu ia ser sabatinado em sua teoria e sua doutrina, e que ele iria refutar a minha teoria, a doutrina, usando a Bíblia. Certamente seria muito bem aceito. Mas esse teólogo, ele veio criticar a minha orelha. Vejam vocês. Você tem uma orelha muito feia, tem uma orelha, isso aqui lá, a minha orelha é bonitinha, dá para ouvir bem, graças a Deus. Então, por isso que muitas vezes a gente se choca com o calvinismo, apesar de amarmos a todos os calvinistas, são nossos irmãos. Quantos pastores amigos meus, nas reuniões de pastores, da UMEB e outros, somos tão amigos, né? Não existe. O motivo que nos une é maior do que aquele que nos separa, que é Cristo, o amor de Cristo. Mas queiram me explicar por que Deus faria isso. Deus estaria economizando salvação, salvando apenas alguns gatos pingados, mirrados, e outros seriam desprezados por Deus. Eu queria saber também dos calvinistas que têm mais de 2 filhos, qual dos filhos deles seriam predestinados para ir para o céu e qual dos filhos deles seriam predestinados para ir para o inferno. Certamente um pai calvinista diria: o meu filho, os meus filhos vão para o céu, eles são predestinados por Deus, porque é filho dele. Mas quando a gente pergunta por outros filhos de outras pessoas, ele, não, aí é com Deus, Deus é quem vai saber. Então fica esse comentário para vocês acerca do calvinismo. Por que Deus teria feito Satanás? O bem não é suficiente, teria que existir o mal. E por que Deus teria feito o mal? O mal é a coisa mais inútil que existe nesse universo, até o ponto que ele vai ser banido. Mas eu faço uma pergunta para vocês: se Deus criou o mal, por que reclamar dele? Se foi Deus que fez o pecado, por que os calvinistas trabalham tanto em cima da moral? Se foi Deus o pai das coisas imorais. Se fosse assim, muitos teriam razão em dizer que Deus seria prepotente e Deus seria mau. Mas Deus não é prepotente e Deus não há mal. A Bíblia diz que Deus habita entre as luzes, onde não há variação nem de cor e nem de intensidade. Se nós que somos homens mortais, falíveis, pequeninos, conseguimos ter filhos para nos relacionarmos com Ele, e às vezes eles nos contradizem, às vezes eles querem, não querem, quanto mais Deus. Deus não teria criado seres livres, capazes de amá-lo sozinho, sem ser chipado com a salvação, ou com uma programação. Será que Deus não teria capacidade de criar seres que de repente dissesse: a gente não quer te servir? Eu tenho certeza que sim, foi isso que aconteceu. Porque se Deus não tivesse criado, não teria acontecido a queda. E aqueles versículos, pastor, de Romanos 9, Romanos 10, Romanos 11, o capítulo todo, aquilo ali era justamente Paulo tentando explicar aos gentios a queda dos judeus, que eram conhecidos como homens de Deus. Deus mostrando que eles se tornaram vasos de desonra, né, e tudo mais. Nas demais palestras acerca sobre o calvinismo, a teoria esquizofrênica do calvinismo, você vai ver todos os comentários sobre aqueles textos mal interpretados. A palavra predestinação é um dos principais erros. Porque a palavra predestinação, priorize, no original, significa destino programado. Olha, tá vendo? Eu falei, eu sabia. Destino programado, tá vendo, tá vendo? Como diz o nordestino, tu tá vendo? Mas não é nada disso. A palavra priorize significa destino programado, mas não significa destino imutável. Eu estou programado para ir para o centro da cidade. Aí eu estou indo para o centro. De repente alguém liga para o celular e diz: oi, eu estou passando de você aqui e tal. E eu mudo de destino. Então eu estava no meu priorize e mudei de destino. Deus preparou tudo de bom para nós, para a luz.
todas as dádivas divinas, tudo que antes da eternidade, mas tudo de boa, Deus não preparou nada de mal. O problema do calvinismo é que ele gera uma ideia que o mal foi Deus que fez, e que Deus faz o que quer. E a Bíblia diz que Deus é bom. Quem faz o mal é mal. Se Deus fez o mal, então Deus é mal. Será que Deus seria mal fazer uma criancinha que você amamenta no peito, que você carrega com ela a vida toda, para essa criancinha, ela já é uma condenada. Já vê o mundo condenado? Não, não existe isso. O que nós queremos fazer é somente pensarmos acerca das teorias. Porque essa teoria da predestinação, os predestinados, muitas vezes já tem até acabado seminários inteiros só com essa discussão e textos escondidos e mal interpretados. Deus te abençoe em nome de Jesus.